Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Diego Silva e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como que vocês instalam aí o Android Studio, né, fazer essa integração aí de Android Studio com Flutterflow, para que assim vocês consigam rodar suas aplicações. Isso é útil para que você está trabalhando agora com SQLite, né, para você não ficar toda hora baixando ali o APK para fazer os testes e tudo mais. O Android Studio vai ajudar para vocês bastante a trabalhar dessa forma mais produtiva, beleza? Então, antes de começar aqui o vídeo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações para que vocês fiquem aí alerta, né, a todos os vídeos novos que tá postando aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Então, o primeiro passo aqui que você precisa fazer, vem aqui no Google, digita Flutter SDK, que a gente precisa baixar primeiramente o Flutter, a linguagem Flutter, tá? Aí no seu dispositivo. Então, vem aqui e acessa esse site que é o Flutter SDK Arquivos, tá? A gente precisa acessar essas informações aqui. E aqui a gente precisa descer aqui um pouquinho e baixar a última versão, aqui a última versão do Flutter, tá? A gente baixa, clica aqui para baixar a última versão dele, tá? Eu já tenho aqui instalada, na verdade baixada essa versão, então vou vir aqui no meu dispositivo, né? Vou vir aqui acessar aqui a pasta do Flutter, né? No caso o arquivo compactado, a gente precisa descompactar. Vou fazer o seguinte, eu vou extrair tudo, na verdade eu venho aqui, extrair aqui, ó, tá? Vai fazer essa extração aqui, eu volto em vocês em um segundo. Beleza, terminou de descompactar aqui, vai vir para essa pasta aqui, você dá 2 cliques sobre ela. E essa pasta que nos interessa, então você vem aqui nela e você pode recortar, né? Você pode dar um Ctrl X aí. Agora a gente precisa vir aqui, ó, por exemplo, ó, no seu computador, né? Descolocar o C. E aqui no nosso descolocar, você vai criar uma pasta. Você vem aqui em novo, criar uma nova pasta. E você pode colocar aqui o nome SDK, tá? Que a gente coloca aqui o Flutter dentro dessa pasta do SDK. Então você vem aqui e cola, né? Aquele Flutter lá, espera terminar aqui e novamente eu volto vocês. Na verdade já foi tão rápido assim. Então beleza, terminou aqui, né, de copiar. A gente precisa agora configurar as variáveis para que quando a gente vir aqui no nosso terminal, por exemplo, deixa aqui terminal ou prompt de comando, se eu digitar aqui, ó, Flutter Doctor, não vai aparecer nada porque não está configurado, né? Então a gente vai ter que vir aqui, vem nessa pasta do Flutter, dá 2 cliques sobre ela e vem na pasta chamada bin. Clica 2 vezes nela e a gente precisa copiar esse caminho aqui, tá? Então, vem aqui, copia esse caminho. Agora vem aqui no Windows, digita aqui, ó, variáveis de ambiente, editar variáveis de ambiente. Então, clica aqui. E aqui na nossa variável de ambiente, a gente precisa configurar ela aqui. Então, você vem aqui, ó, variáveis de ambiente. Você vai aqui nessa parte de baixo, variável do sistema, você vai procurar um carinha chamado Path. Então, você dá 2 cliques sobre ele. E aqui você vai clicar em novo. E aqui só vai colar só aquele caminho que a gente acabou de copiar, beleza? Feito isso, só clicar aqui em OK, clicar aqui em OK, OK, pronto. Agora se você vir aqui no seu prompt de comando, né, vou até fechar ele aqui e abrir de novo, prompt de comando. Então você pode vir aqui agora e digitar aqui, ó, Flutter Doctor, que agora ele vai conseguir carregar, porque agora está na nossa variável de ambiente, né, para o nosso sistema. Então beleza, terminou aqui, então agora a gente precisa instalar o Android Studio. Você vê que está funcionando aqui o Flutter SDK, tranquilamente. Se não aparecer nada dessas informações aqui, é porque deu algum problema aí na sua instalação do Android SDK. Então, eu volto novamente o vídeo e ver como que eu fiz ali para que você não tenha problema. E lembrando de ter que colocar as variáveis de ambiente certinho ali para não ter problema, beleza? Então, feito isso, eu vou fechar aqui essa pasta agora. Vou fechar também essa aqui. Vou vir aqui agora e vou digitar aqui, ó, Android Studio. Aqui no Android Studio, eu vou clicar aqui, por exemplo, em instalar Android Studio. Eu vou vir aqui e clicar aqui em instalar Android Studio. Certo? Aqui eu vou vir nesse nome aqui, ó, download da versão mais recente do Android Studio. E aqui a gente pode fazer o download, né, do Android Studio aqui para a gente fazer a instalação. Eu já fiz o download, então não vou clicar aqui novamente para fazer o download. Vou acessar aqui meus downloads, vou vir aqui e vou acessar aqui meu download do Android Studio, vou dar 2 cliques sobre ele. Agora aqui não tem segredo, é só você clicar aqui em Next, tá? Clicar aqui em Next, Next e continuar a instalação normalmente. Depois de ter iniciado aqui o Android Studio, a gente precisa instalar alguns plugins. Então você clica aqui, ó, em plugins, tá? Clica aqui e você vai pesquisar aqui por Flutter. E aqui você vai instalar o Flutter. Como eu já tenho aqui instalado, não vou precisar instalar novamente, mas é só clicar aqui em Install e reiniciar aqui o Android Studio, beleza? Feito isso, agora você já consegue conectar aqui seus projetos, né? Vou até fechar esses aqui. Agora você pode vir aqui, ó, nessas More Actions, clicar aqui, ó, Get From Version Controller. E aqui você vai colocar o URL que você vai pegar lá no GitHub, que é quando a gente conectar lá no nosso Flutterflow, beleza? Aqui no Flutterflow eu vou usar esse aplicativo como exemplo, na verdade esse projeto como exemplo,
vou conectar ele no GitHub e, consequentemente, refletir lá no Android Studio, beleza? Então, para fazer isso, é bem simples, a gente vem aqui nas nossas configurações e clica aqui no GitHub e vai acessar essa pasta aqui do GitHub, beleza? E aqui a gente precisa colocar a nossa URL. Se é a sua primeira vez que está fazendo isso, você precisa clicar aqui, ó, Flutter GitHub App, e instalar esse Flutter aqui, tá? Como eu já instalei aqui, só precisa configurar, mas é só você instalar aqui para você ter permissão, né? Para você dar permissão ao Flutterflow para enviar os arquivos, né? Os códigos aqui para o GitHub, para sua pasta do GitHub, para consequentemente a gente conseguir pegar essas informações lá no Android Studio, beleza? Feito isso, vamos fazer o seguinte. Acessa aqui o seu GitHub, né? Clica aqui nesse maisinho e clica aqui em novo repositório, tá? E aqui a gente precisa informar o nome do repositório, tá? Vou colocar aqui Bíblia Test, para a gente saber que é a Bíblia Test que a gente está configurando. E aqui é importante você marcar essa opção aqui, ó, add read, tá? Readme, para que assim a gente consiga, consequentemente, enviar as informações lá no nosso GitHub, lá no nosso Flutterflow, no caso. Você vem aqui e create repositório. Pronto, feito isso, agora a gente volta lá no nosso, na verdade, copia essa URL aqui, ó. Vem aqui, copia essa URL. Vamos voltar aqui agora no nosso Flutterflow. E aqui a gente cola, né, a URL que a gente acabou de copiar e associa a essa conta aqui. Ele pede pra gente fazer uma conexão aqui com o GitHub, é coisa rápida aqui. Se tiver no mesmo navegador não vai ter problema, que aqui vai conectar automaticamente. E agora é só esperar daqui fazer a conexão aqui normalmente. Feito isso, agora a gente precisa... Marca essa caixinha aqui, para que assim ele consiga enviar o código limpo ali, para que não tenha problema com o seu código. E agora é só vir aqui e dar um push to repository. E dar aqui um push to repository. E agora é só aguardar ele enviar essas informações lá para o nosso GitHub. Beleza, depois de ter enviado as informações lá para o nosso GitHub, a gente precisa ir lá no nosso GitHub e fazer a configuração para que toda vez que a gente enviar uma nova atualização, né, um novo update, ele refletir isso lá no Android Studio automaticamente. Então, para fazer isso, volta aqui no seu GitHub. Aqui a gente vai precisar atualizar essa página, na verdade, né, primeiramente. Vem aqui nessa engrenagem de configurações, tá? Clica aqui em configurações. E agora a gente vai vir aqui, ó, nessa pasta aqui, ó, do branch. A gente precisa alterar do main para dar prioridade para o Flutterflow, beleza? Então a gente clica aqui nessas duas setinhas, vem aqui no main e marca aqui a opção de Flutterflow. E aqui a gente vai dar update, beleza? E clica aqui nesse botão vermelho para que a gente possa concluir essas informações. Quando você voltar aqui novamente para o seu código, agora ele vai estar refletindo todos os códigos que está sendo enviado lá do nosso Flutterflow aqui para o nosso GitHub. Feito isso, copia novamente, na verdade, essa URL. Agora a gente vai voltar lá no nosso Android Studio para fazer essa conexão, beleza? Então vou voltar aqui no Android Studio e vou colar aqui o link, tá? E vou clicar aqui agora, na verdade, eu preciso instalar aqui, ó, download, primeiramente do Git. Eu não tenho o Git instalado, provavelmente você também não vai ter. Então clica aqui em download do Git, espera alguns segundos aqui até fazer o download normalmente. Depois de ter instalado aqui o Git, é só você vir aqui agora e clicar em clone, para clonar esse projeto aqui para o nosso GitHub, beleza? Agora é só aguardar um pouco, ele fazer o carregamento aqui dos nossos códigos. Aqui agora a gente precisa... acessar o nosso emulador. Então você clica aqui, ó, para acessar o emulador. Geralmente ele vem um device aqui, mas nesse meu caso não tem nenhum device, mas geralmente ele tem um device aqui para você estar executando ele aí. Mas no caso, como não tem, você pode fazer o download aqui de um device. Por exemplo, eu vou escolher aqui, por exemplo, Pixel 4, tá? Vou dar um Next. Aqui você escolhe a versão do Android que você quer fazer os testes, né? No caso aqui eu vou escolher a versão 11 mesmo do Android. Clicar aqui para fazer o download. E aqui agora é só aguardar um pouquinho aí. Beleza, terminou aqui. Demora um pouquinho essa parte aqui, que ele vai baixar todo o SDK do Android, tá? No meu caso foi o Android 11. Então eu vou clicar aqui em Finish, tá? E agora eu posso dar continuidade aqui clicando em Next, tá? Aqui você pode escolher o nome do dispositivo, vou deixar esse padrão aqui mesmo. Vou clicar aqui em Finish. Beleza, terminou aqui. Agora a gente pode dar um Start aqui, para dar um Play, no caso do nosso emulador. Beleza? Ele vai fazer o carregamento aqui. Quando terminar de carregar, eu volto com vocês em alguns segundos. Beleza, acabou de abrir aqui a minha aplicação, né? Meu Android, então tá funcionando certinho. Meu emulador certinho aqui. Agora eu preciso vir aqui no nosso terminal. Clica aqui no terminal. E aqui você precisa digitar aqui, ó, Flutter pub get. Porque aqui a gente precisa
atualizar, né, todas as dependências que tem no nosso projeto. Feito isso, agora a gente pode vir aqui e rodar a nossa aplicação. Então clica aqui nesse player para a gente rodar, né, o nosso projeto. Aqui esses arquivos que aparecem, você pode dar um find filers e adicionar normalmente. Ó, um detalhe que eu tenho que passar para vocês, tá tendo um erro aqui no Flutter Flow, por quê? Porque a versão que a gente baixou aqui, instalou no caso do Flutter SDK, é a versão mais recente. E a versão que o Flutter está rodando nesse momento, se você observar aqui, ó, é a versão do Flutter 3.13.7. Eu até recomendo para vocês que não têm certo conhecimento em algumas coisas do Flutter, vocês baixar a mesma versão, tá aqui, ó, por exemplo, a mesma versão, 13.13.7, que é a mesma versão que está rodando aqui o Flutter Flow, tá? Para que assim você não tenha nenhum problema com as dependências e tudo mais. Porém, como eu tenho algum certo conhecimento, eu consigo resolver esse problema aqui da dependência. O que está acontecendo aqui? Você vai vir aqui, por exemplo, na sua pasta, né, do projeto, vai vir aqui em PubSpec, e aqui a gente vai pesquisar por collections. Tá? Esse collection, ele para a gente colocar aqui uma atualização maior do que essa aqui. Então você vem aqui e digita, coloca o sinalzinho de maior. Então vai ser maior, tá, do que essa versão aqui. E a outra que eu sei que também está acontecendo é esse cache aqui network. Ele precisa estar na versão 3.0, certo? E agora eu vou só dar um pub get aqui para ele atualizar as dependências novamente. Quando eu dar um play novamente agora, ele vai funcionar perfeitamente aqui, beleza? Então eu posso vir aqui agora, dar um player novamente para ele rodar a nossa versão debug. Aqui acabou pegando um maisinho aqui, ó, nesses maisinho não tem, tá? Por isso que deu esse errinho aqui. Então dá aqui o pub notification novamente, pub get na verdade. E agora eu posso dar um player que ele vai funcionar normalmente aqui na nossa aplicação, beleza? Agora é só aguardar ele rodar aqui na aplicação e eu volto com vocês em alguns segundos. Beleza, terminou aqui, né, a nossa compilação, e agora a gente tem aqui a versão instalada aqui da nossa aplicação lá do nosso Flutter Flow, beleza? Então a gente consegue configurar aqui normalmente, né, consegue na verdade visualizar a versão debug aqui normalmente, né, sem nenhum problema. Então aí o que acontece? Aí você precisa fazer uma alteração lá no Flutter Flow, né? Você vai vir aqui no Flutter Flow, vamos supor que você queira fazer alguma alteração. Vamos mudar aqui a cor desse nome aqui, só para mostrar para vocês como que faz, né, essa mudança. Então vou vir aqui e vou deixar ele aqui dessa cor mesmo, só para a gente refletir lá. Então agora você precisa só vir aqui, né? Vem aqui e clica aqui, ó, em Push to Repository, para ele mandar as informações lá para o nosso GitHub. Então manda a atualização, agora é só esperar aqui alguns segundos, é coisa rápida mesmo, não vou nem cortar o vídeo. Na verdade vai demorar um pouco, por quê? Porque eu preciso agora desabilitar essa opção aqui, ó. Porque não precisa, dependendo da alteração que você for fazer, não precisa estar habilitado isso aqui, tá? Porque aqui ele vai mandar um código mais limpo lá para o GitHub e tudo mais. Mas como você está fazendo algumas alterações básicas e tal, não precisa, a não ser que você faça uma alteração mais complexa, uma alteração que você fez bastante alteração no caso, aí é interessante você já enviar com essas informações aqui, habilitar essa opção para enviar lá para o GitHub. Por isso essa versão aqui demora um pouco mais, na verdade quando tiver habilitado isso aqui, demora um pouco mais para enviar lá para o nosso GitHub. Mas depois de enviado aqui, quando você for clicar novamente, vai ser bem mais rápido o envio, beleza? Então só aguardar aqui um tempinho, para que assim a gente consiga refletir isso aí lá no nosso Android Studio. Tá? Isso aqui é muito mais rápido do que você ficar toda hora vindo aqui, por exemplo, e baixando aqui o APK e instalando no seu celular, ou em um emulador e tal. Tipo, é muito mais demorado do que você ficar aqui e esperar aqui o Push to Repository. Claro que vai demorar um pouquinho aqui, por conta que estava habilitado, mas se eu clicar aqui novamente, em questão de segundos ele já envia essas informações lá para o nosso GitHub. Depois de ter enviado para o GitHub, você vai voltar aqui no Android Studio e vai dar o Ctrl T para ele pegar essas informações lá no nosso GitHub. Marca essa caixinha aqui para não ficar aparecendo essa mensagem toda hora e dá um OK, porque aí ele vai pegar todas as informações, né, lá as atualizações que a gente fez lá no nosso Flutter Flow e vai trazer aqui para o Android Studio, que aí a gente consegue vir aqui e dar uma atualizada para que a gente consiga refletir as alterações que a gente fez lá no nosso Flutter Flow, beleza? Agora é só esperar um pouquinho aqui a aplicação carregar novamente, para que assim a gente consiga ver as alterações que a gente fez. E olha só, tá vendo? É muito mais rápido, você faz a alteração lá, envia para o GitHub, tá? E assim, consequentemente, você consegue testar, principalmente se você estiver trabalhando com o banco de dados do SQLite, que né, é esse caso que eu estou mostrando para vocês.
essa aplicação está conectada ao SQLite, você consegue saber, na verdade, você sabe que não tem suporte via web, então você tem que fazer um teste nativamente em um dispositivo Android. E a opção que, para mim, é mais viável é você instalar aí o Android Studio para fazer os testes aí mais rápidos e mais precisos, né? Porque aqui é literalmente uma aplicação, de fato, como o usuário vai ver no final, beleza? Então, basicamente esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado você. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like. Qualquer dúvida, só comentar aí que eu posso estar ajudando da maneira possível, beleza? Então, ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula. Falou!